nós sabemos que o estudo é um dos traços característicos do Espiritismo, ou deve ser um dos traços do Espiritismo. Nós sabemos que o espírita deve estudar. Mas, ao lado das obras básicas e subsidiárias da codificação, ao lado da literatura espírita moderna, que devem naturalmente merecer a atenção dos espíritas, quais, na sua opinião, os assuntos que poderiam ser estudados com proveito pelos espíritas? Assuntos não propriamente espíritas, outros assuntos que fossem de interesse. Meu irmão Danilo, as escrituras cristãs são indispensáveis à cultura de um espírita, assim como também é grande utilidade o conhecimento do Velho Testamento, onde encontraremos muitos ensinamentos bons e noticiários sobre fatos espíritas, além de ser um livro histórico da literatura de Israel, portanto um livro de cultura. Eu tenho aprendido muito no Velho Testamento. Como que eu posso falar daquilo que eu sinto, do que vejo, que examino? Não podemos esquecer que o cristianismo é filho do judaísmo, que o espiritismo é encontrado também no noticiário do cristianismo. O espírita precisa ainda conhecer um pouco de história, a fim de poder dar expansão às inspirações que descerão do invisível, ajudando nos trabalhos a realizar para a divulgação da sua crença, pois em todas as civilizações deste mundo existiram o rastro da comunicação dos espíritos e princípios divinos. Dr. Bezerra de Menezes aconselha constantemente aos espíritas a leitura do cristianismo histórico, porque ele acha que todo espírita precisa conhecer a história do cristianismo, que é muito importante. Porque eu mesma tenho observado, às vezes, pessoas falando muitos trechos do Evangelho que não estão certos. É preciso, então, conhecer, estudar o mais possível. Ou nós aceitamos o Evangelho ou não aceitamos. Há espíritas que, de fato, não se dedicam muito ao Evangelho. Se dedicam mais à parte verdadeiramente espírita. Mas o conselho que nós recebemos do alto, inclusive da codificação, atinge o Evangelho, o estudo do Evangelho. O Espiritismo, portanto, é cultura geral, é nobreza intelectual e moral, é ciência transcendente. Por isso, creio que devemos conhecer tanto quanto nos seja possível, tudo quanto nos possa elevar o coração, a mente e o conhecimento. Mas não podemos também olvidar que tudo isso deve ser acompanhado da humildade do coração, da simplicidade do comportamento, sem pretensões a títulos acadêmicos geradores do orgulho. Existem espíritas incultos que tão bem compreendem as coisas de Deus e a doutrina dos espíritos, inclusive, que superam em sensatez e capacidade, e há muitos que, embora cultos, se deixam levar pelo orgulho e a vaidade de se suporem superiores. Há ocasiões em que meus guias recomendam-me ler obras profanas de todos os tipos, desde que esclareçam e edifiquem a mente. Atermos somente a literatura espírita será exclusivismo que limitará a nossa ação em favor da própria doutrina que defendemos. Muito bem, Dona Ivone. Queridas irmãs, queridos irmãos do Grupo Espírita Ivone Pereira, que a paz do Senhor, a doce paz de Jesus esteja em nossos corações, esteja em nossas consciências. Nós agradecemos enormemente a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, neste centro que irradia luz, nesse foco de luz para tantos companheiros desencarnados e encarnados, e estarmos aqui como um dos pequenos trabalhadores da Seara do Cristo é uma grande satisfação, é um grande prazer para nós. E em virtude de tudo que está ocorrendo atualmente no Brasil e no mundo, nós estamos fazendo uma gravação para os nossos amigos do Jeipe Icaraí. Portanto, leremos a página, faremos a prece,
faremos a palestra, faremos a prece final, enfim, tudo estará sob nossa responsabilidade no dia de hoje. E mais uma vez, pedimos a Jesus, aos bons amigos espirituais, aos amigos espirituais do GEIP, que nos ampare nessa tarefa do dia de hoje. Nós escolhemos aqui uma página, ao acaso, como sempre, do livro Pão Nosso, e é a página número 60, e tem como título Lógica da Providência. Está baseado na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 32, quando Paulo nos diz o seguinte: depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. E o Emmanuel faz o seguinte comentário: os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à custa de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum, através de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram da verdade ou das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito a experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos, que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres, que suportam as tormentas do caminho terrestre, sabem disto. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Emmanuel, capítulo 60, item Pão Nosso. Oremos então. Senhor amigo Jesus, obrigado mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos renova de estarmos em uma das suas casas, mas acima de tudo, Senhor, de estarmos na tua causa. Por favor, esteja conosco neste dia, envolvendo-nos em luz e paz, e que os amigos dessa casa e que a dona Ivone Pereira possa, de onde estiver, nos inspirar para que possamos fazer o nosso estudo do Evangelho desta noite, baseado nas obras de Kardec, nos ensinamentos de Jesus. Esteja conosco, amigo Jesus. Envolva-nos na sua luz e na sua paz, agora e sempre. Graças a Deus. Bem, amigos, nós vamos conversar um pouco sobre os trabalhos, ou um dos trabalhos da dona Ivone Pereira. Nós conversamos aí com os amigos do GEIP e nos sugeriram que falássemos sobre preservação da vida. Então, escolhemos o tema em que
a dona Ivone escreveu um dos seus mais conhecidos livros, chamado Memória de um Suicida, onde ela tem um cuidado especial, um carinho especial com os nossos amigos que resolveram exterminar a vida física na intenção de exterminar a dor. Porque ninguém se mata imaginando que quer se matar. As pessoas, quando cometem esses atos tresloucados, em realidade, elas querem terminar, elas querem exterminar, acabar com as suas dores, que são muitas vezes excruciantes, são angustiantes. Então, vamos conversar um pouco sobre suicídio. E nós, atualmente, no Brasil, ou no mundo, já que é uma pandemia, vivemos no mundo uma pandemia de um vírus. Mas vivemos há muitos anos, eu diria há muitas décadas, sob uma outra pandemia, a pandemia do suicídio, que normalmente não se fala, até porque não se pode falar, não se pode divulgar, não se deve, mas não se fala e não se dá a importância devida a esse tema, que é realmente uma grande pandemia que afeta o mundo inteiro, de norte a sul, leste a oeste, os países ricos, os países pobres, todos estão sob essa pandemia, vivendo essa pandemia já há algum tempo. Então nós temos algumas pandemias em que não reconhecemos, até porque a OMS ainda não falou sobre isso, e vivemos uma outra pandemia, por exemplo, da obsessão, que a OMS nem reconhece. Então nós vivemos algumas pandemias e estamos focados em uma só. Focados numa pandemia provocada por um vírus. Mas vivemos outras pandemias tão ou mais graves que esta. Nós vamos conversar um pouco, durante esse nosso tempo aqui, sobre isso. Então, só para a gente ter uma ideia, eu peguei aqui alguns dados para a gente conversar um pouco. No Brasil, há um suicídio a cada 45 minutos. Então, ao final da nossa conversa aqui, uma pessoa terá suicidado no Brasil. Nós teremos uma conversa aqui de aproximadamente 50 minutos. Então, vai ter uma pessoa morta enquanto nós estamos falando. Vai ter uma pessoa se suicidando enquanto nós estamos falando aqui sobre o suicídio. No mundo, há uma tentativa de suicídio a cada 3 segundos. E um suicídio a cada 40 segundos. Queridos amigos, nós vamos passar aqui 50 minutos falando. 50 minutos são 3.000 segundos. Divide os 40. O número de pessoas que vão ter se suicidado enquanto estamos falando aqui no mundo inteiro. É uma pandemia, sim, um número extraordinariamente grande. Então, um total de mais ou menos 1 milhão de suicídios por ano no planeta. 1 milhão de suicídios por ano no planeta. E não consideramos isso, ou pelo menos não temos considerado isso, como uma pandemia. Não temos tratado isso com o devido respeito, com o devido cuidado que devíamos estar tratando todos nós, cidadãos, autoridades e profissionais da saúde, especialmente da saúde mental. Nós ainda não olhamos para isso com o devido cuidado. Então é mais ou menos 1 milhão de pessoas por ano que se matam neste planeta. Provocar o fim da própria vida está entre as principais causas de morte entre os jovens, entre 15 e 29 anos. Entre as principais causas de mortes entre 15 e 29 anos está o suicídio. Então é uma coisa que nós precisamos
pensar com muito carinho, com muito cuidado, precisamos orar muito. E aí, famílias, professores, profissionais de saúde, especialmente os profissionais da saúde mental, precisamos alertar os nossos sentidos, precisamos estar mais atentos para observarmos essas dificuldades. E a gente vai ver aqui que muitos dos suicídios poderiam ser evitados. E o suicídio, não como muita gente pensa, não ocorre apenas em países de alta renda. Infelizmente, ele está em todas as regiões do mundo. Infelizmente, em todos os países do mundo. 79% é um número altíssimo. Quase 80% dos suicídios ocorreram em países de baixa renda e de média renda. De baixa e média renda, nós estamos com essa estatística de 2016. Portanto, de mais ou menos 4 anos atrás. Mas a estatística, por milhão de habitantes, ela mais ou menos se mantém. Então, imaginemos aqui, 80% das pessoas que se suicidam, isso ocorre em países de baixa e de média renda. É muito grande o número de pessoas que se matam. O fato de alguém que tenta suicídio ser escutado, isso aqui é importantíssimo para os familiares, para os amigos, para os profissionais de saúde, os evangelizadores, os professores. É muito importante essa parte aqui que eu vou dizer agora e vou repetir. O fato de alguém que tenta suicídio ser escutado por cerca de 20 minutos pode impedir que ele tenha o impulso de cometer o ato. Ouvir o suicida salva a vida dele, dizem os psiquiatras e os psicólogos. Os estudiosos do assunto, os estudiosos da saúde mental nos dizem que ouvir um irmão por cerca de 20 minutos, nós evitamos que ele cometa o suicídio. Será que nós não dispomos de 20 minutos para ouvir alguém? Para ouvir um familiar, ouvir um amigo? E quando eu digo ouvir aqui, eu vou me reportar à fala de Jesus, lá na era cristã, quando ele esteve aqui entre nós, no início da era cristã. Quando ele nos alerta lá, que ouçam os que têm ouvidos de ouvir. Então, quando nós falamos aqui em ouvir 20 minutos, é verdadeiramente ouvir. É o que nós, psicólogos, chamamos de empatia. É você se colocar no lugar do outro. É você tentar sentir a dor do outro. É você tentar sentir a dificuldade que o outro está vivendo naquele momento. Que para nós, profissionais de saúde, ou para quem está fora do problema, aquilo pode ser uma bobagem, pode parecer uma bobagem, pode ser absolutamente irrelevante para nós. Mas para aquela pessoa, naquele momento, é importantíssimo, é de vital importância. Portanto, dispor de 20 minutos para uma conversa pode salvar uma vida. E dispor de 20 minutos para ouvir, não para julgar, para emitir opiniões preconcebidas. Isso é bobagem, você tem que valorizar a vida, porque isso é crime, porque isso é pecado. Naquele momento ele não quer saber disso. A dor está muito grande. Ele quer aliviar a dor. E ele acha que mesmo com algum conhecimento espiritual, ele acha que vai acabar a dor matando o corpo. E, por favor, não imaginem que espíritas não pensem ou não pensam em suicídio. Espíritas também pensam, também têm ideação suicidas. Então, ouvir 20 minutos uma pessoa,
Meu Deus, é salvar uma vida. E aí as casas espíritas, de uma maneira geral, que tem um trabalho de atendimento fraterno, precisa treinar esses companheiros, esses trabalhadores, para terem ouvidos de ouvir, para aprender a ouvir. E só para deixar uma dica aqui para os nossos amigos que trabalham nessa seara. Quando eu estou ouvindo alguém e estou elaborando aqui na minha mente uma resposta, eu já deixei de ouvir. Quando eu estou ouvindo alguém, eu preciso estar sentado no lugar dele. Eu preciso estar na pele dele. Eu preciso estar sentindo naquele momento, ou pelo menos me esforçando por sentir naquele momento, a dor daquele companheiro. E a dor é muito intensa. A dor é muito grande. Então não imaginemos nós que com as nossas ideias preconcebidas, com os nossos preconceitos ou com as nossas crenças, podemos ajudar querendo impor as nossas ideias ou as nossas crenças. A hora ali é de ouvir, é de abrir os braços, abrir o coração, abrir a mente, abrir a alma para acolher. A palavra é acolhimento. Acolher aqueles companheiros que estão, naquele momento, com uma dor tão intensa que eles acham que matando o corpo, matam a dor. Nós sabemos que isso não acontece assim. A dona Ivone sabe que isso não acontece assim. Tanto é que escreveu um livro para nos alertar sobre isso. O Gerson Simões Monteiro escreveu um livro também chamado O Suicídio e Suas Consequências, exatamente para nos alertar sobre isso. Mas aquela pessoa que está sentada ali, no momento da dor, ela não pensa dessa maneira. Então nós precisamos nos colocar no lugar delas, para poder ajudá-las efetivamente. Alguns textos, algumas frases, alguns pedaços de livros que nós pegamos aqui, vamos comentar esses textos aqui. Em um esforço para mudar esses números, a OMS definiu que a data 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Portanto, próximo mês. A Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, o CFM, vem promovendo a campanha nacional do Setembro Amarelo. Nós estamos alertando em agosto, antes de chegar a setembro. A Associação de Psiquiatras do Brasil inteiro e o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, e também o CRP e os CFPs, né? O CFP e os CRPs, que é o Conselho Federal de Psicologia, e os Conselhos Regionais de Psicologia, vêm promovendo todo ano o Setembro Amarelo como prevenção ao suicídio. É uma coisa que a gente precisa trabalhar com muito cuidado, especialmente nós espíritas, que sabemos que a vida não acaba com o corpo, com o fim do corpo, com a desagregação das células. A vida continua estuante, ela continua plena após o desmembrar, né, das células. Após a morte biológica, a vida continua plena. E mais que isso, ela continua com todas as dores, ou ainda, no caso do suicídio, ainda mais agravadas, em função das grandes dificuldades que temos. E nós imaginamos, né, que só pessoas maduras, idosas, cometem suicídio. Não. Nós já vimos lá que, né, entre jovens de 15 e 29 anos há um grande número de suicídio. É uma das grandes causas de mortes entre os jovens de 15 e 29 anos. Pelos dados da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o suicídio
é a terceira maior causa de morte entre os jovens, entre 15 e 29 anos. E a sétima maior causa de morte entre crianças de 10 a 14 anos de idade. Por favor, entendamos isso. É a sétima causa de morte entre crianças de 10 a 14 anos de idade. Creio que esse número talvez não fosse bem consciente para vocês. Quando se fala de causa de morte de criança, nós pensamos aqui em um monte de coisa, menos suicídio. E é a sétima causa. Então é muito grave isso. O caminho é adotar medidas preventivas de ajuda e auxílio. Como eu posso ajudar? Como eu posso auxiliar? E aí o trabalho das evangelizadoras, e eu estou colocando no feminino, porque a grande maioria é do sexo feminino, o trabalho das evangelizadoras é muito importante. É estar atentas ao comportamento das crianças. E aí é claro que eu vou estender isso à família, porque as crianças vivem nas famílias, vivem com as famílias, vivem nas casas. Mas aí, queridos amigos, precisamos de novo lembrar do ensino de Jesus. Nós precisamos ter olhos de ver e precisamos ter ouvidos de sentir. Então precisamos ter olhos de ver, ouvidos de sentir. E olhar, observar diferenças de comportamentos. Crianças mais retraídas, mudanças repentinas de comportamentos, é muito importante. Um suicida ou um potencial suicida sempre deixa sinais, sempre deixa pistas, sempre deixa marcas. É preciso que estejamos atentos para observar, porque eles não fazem isso de uma hora para outra. Ninguém acorda de manhã, hoje eu vou me matar. Isso é um processo que vai se acumulando. Como diz aí o dito popular, é a gota que transborda, a gota d'água que transborda o copo. Ele vem dando sinais. Só que nós desvalorizamos, de uma maneira geral, desvalorizamos esses sinais. Isso é bobagem, isso é besteira, isso é frescura, isso é coisa de criança mimada. Não, não é. Se uma pessoa começa com um discurso de que eu não valho nada, que seria melhor se eu morresse não faria falta, isso seria muito bom, aliviaria muita coisa, tenhamos cuidado, tenhamos a atenção. Porque nós podemos e devemos ajudar. Então, como eu disse, pelos dados da OMS, a sétima causa de morte entre crianças de 10 e 14 anos é o suicídio. É uma maneira de salvarmos vidas, porque os suicídios podem ser evitados se as pessoas tivessem acesso a tratamento para as doenças que levam ao suicídio. Mas isso não é considerado. Os nossos governos, e aí, por favor, sem nenhuma crítica, sem nenhum aspecto político nessa situação, mas os governos não estão preocupados com isso. Isso não é uma coisa que entra na preocupação. Nós vamos fazer uma campanha, uma vacinação contra o sarampo. Ok, beleza? Ótimo, vamos fazer isso. Todo mundo querendo agora uma vacina contra o vírus, o coronavírus. Ótimo, maravilha. Mas e a vacina do suicídio? Onde estão? Onde está? E esta custa bem menos. Uma vacina do suicídio custa 20 minutos da sua atenção. Vamos botar 20 minutos diário. Mas custa um pouco da sua atenção. Não vai custar nem $1. A vacina que nós estamos esperando aí, o mundo inteiro está esperando, vai custar bilhões de dólares. Para o mundo inteiro, bilhões de dólares. Para prevenir o suicídio, não.
Uma maneira de salvarmos vidas, porque 90% dos suicídios poderiam ser evitados se as pessoas tivessem acesso a tratamento para as doenças que levam ao suicídio. E a maior parte das pessoas que tenta colocar fim à própria vida sofre algum tipo de transtorno mental. A maior parte das pessoas sofre algum tipo de transtorno mental. E aí podemos abrir esse leque aqui, que é um leque enorme, de transtorno mental, né? Desde a depressão mais leve a uma esquizofrenia, que é um pico de doença. Mas aí passando por transtorno bipolar, por várias situações de transtornos mentais que levam ou que podem levar ao suicídio. A maioria das pessoas que tenta colocar fim à própria vida, como eu disse, sofre algum tipo de transtorno mental. A grande maioria. Os estudos mostram que 100% dos suicidas têm um transtorno, têm uma doença mental. 100% dos suicidas têm alguma doença mental. Obviamente que nem todos que têm doença mental vão caminhar para o suicídio. Mas todos que suicidam têm uma doença mental. Então é uma outra coisa que a gente precisa estar atento. É observar com cuidado, com carinho, com amor. Lembrando aqui a carta de Pedro, um verso da carta de Pedro, quando ele fala que o amor cobre a multidão dos pecados. É isso que nós precisamos observar. Mas às vezes nós estamos tão focados em nós, no nosso orgulho, na nossa posição, que não admitimos que o nosso filho, o nosso neto, o nosso aluno, o nosso tutelado tenha um problema mental, tenha um problema emocional. Porque aí vai mostrar, segundo esta percepção, a minha fraqueza. Onde foi que eu errei? Por que que meu filho tem esse problema? Isso não é problema, isso não é doença. E algumas pessoas, mesmo adultas, têm um preconceito muito grande quando se fala em doença mental. E aí me permitam lembrar um caso acontecido comigo no consultório. Eu tinha um consultório e não tinha uma sala de espera. Então as pessoas esperavam na porta. Então, com hora marcada, normalmente a pessoa chega 10 minutos antes e fica ali esperando. Esperava eu abrir a porta para sair uma e entrar outra pessoa. E um dia eu abri a porta e a pessoa que deveria estar ali não estava. Eu olhei, ela estava lá no final do corredor. E eu a chamei e perguntei, por que aconteceu? Ah, não, eu não queria parar aqui não, porque está escrito aqui na porta psicólogo e as pessoas vão achar que eu sou maluco, porque eu estou procurando psicólogo. Então, ainda há esse nível de preconceito em pleno século XXI. Para pessoas inteligentes e para pessoas que não estão com ideia de suicida, não. São pessoas inteligentes, pessoas que estão com problemas, como todo mundo tem. Então, um pai perceber que um filho tem um problema mental é uma grande, me permita aspas aqui na palavra, tá? Uma grande desonra. O que eu fiz para que meu filho tivesse isso? Que castigo é esse? Por que Deus está me punindo? Por que Deus está me castigando? Essa é a situação que nós precisamos parar para olhar com mais cuidado, com mais amor para essa situação. O problema é que as pessoas querem abordar o assunto, mas negando a doença mental. Negando que a depressão, a esquizofrenia, a bipolaridade, a distimia existam. Isto é doença. Ninguém reclama, ninguém acha feio ter um câncer, ter uma pneumonia, ou ter agora a doença aí da moda, da pandemia. Mas se eu tenho depressão, isso é frescura, isso é bobagem. Vai andar na praia, vai ver vitrine, vai tomar água de coco. É claro que tudo isso ajuda. Não negamos isso. Mas seria a mesma coisa que pedir uma pessoa com a perna quebrada que corresse 100 metros para ela ficar boa.
ela está com a perna quebrada, ela não pode correr. Ela está com depressão, ela não tem vontade, ela não tem energia para sair do lugar. Eu quero que ela vá ver vitrine. Não é por aí que nós vamos ajudar. Quem tem que ajudar essas pessoas são profissionais da área da saúde mental. E nós não temos conhecimento. E, via de regra, desvalorizamos, menosprezamos as pessoas que têm essas doenças. Essas doenças existem como quaisquer outras e precisam ser tratadas como quaisquer outras. Depressão é uma doença grave. As doenças mentais são doenças graves. Só que elas não aparecem no exame de sangue, não aparecem no exame de imagem. Então, não existe. Até mesmo para uma área da ciência, da medicina, hoje, felizmente, isso está mudando, mas até mesmo para uma área da medicina, depressão é bobagem. Psiquiatra não é médico, é para tratar louco. Então, nós precisamos reverter esse processo. E aí, um dos grandes problemas que nós vemos e percebemos e os estudos nos mostram é o uso de álcool e de drogas. É o segundo maior fator depois das doenças psiquiátricas, como ansiedade, depressão e outras que nós já dissemos. Então, o uso do álcool nos casos de suicídio é o segundo. Só perde para as doenças psiquiátricas. Porque as doenças psiquiátricas, e um esquizofrênico, um bipolar num estado de mania ou num estado mesmo de depressão, ele pode tentar suicídio. E, de uma maneira geral, infelizmente, esses suicídios, essas tentativas, são exitosas. É um cuidado que a gente precisa ter. O suicídio é a causa de morte mais facilmente evitável entre todas as doenças. Entendamos isso. O suicídio é a causa de morte mais evitável entre todas as doenças. Enquanto doenças infecciosas, cardiovasculares e tumores precisam de um grande aporte médico e cirúrgico de alto custo, o impedimento ao suicídio pode ser atingido com remédios bem mais baratos e principalmente com conversas, com emprestar os ouvidos. Mas emprestar os ouvidos junto com o coração. Emprestar não só os ouvidos, mas emprestar a mente, emprestar o coração, emprestar-se, doar-se para aquele irmão naquele momento. Porque naquele momento ele precisa de ser ouvido. E já lembramos aqui, e vou repetir isso inúmeras vezes, 20 minutos de conversa, 20 minutos de escuta, com atenção, com carinho, com amor, pode evitar o suicídio. Então, o suicídio é a causa mais barata de ser evitável. É a doença mais barata, com toda certeza. E aí a gente pode perguntar, quem está em maior risco de cometer o suicídio? Embora a relação entre distúrbios suicidas e mentais, em particular depressão e abuso de álcool, esteja bem estabelecida em países de alta renda, vários suicídios ocorrem de forma impulsiva em momento de crise, como um colapso na capacidade de lidar com o estresse da vida, tais como problemas financeiros, término de relacionamento, dores crônicas, doenças, etc. Então, quando recebemos, por exemplo, um diagnóstico de uma doença grave, de uma doença que pode nos levar à morte, perdemos o equilíbrio. Perdemos o equilíbrio. E eu vou dizer, eu estou falando perdemos aqui entre espíritas. Não estou falando para fora, para o mundo lá fora, não. Estou falando para os espíritas.
Atendo muitos espíritos no consultório que, quando tem um diagnóstico de câncer, por exemplo, perde o rumo. E, se não tiver cuidado, se suicida, porque teve um diagnóstico. Então, é preciso que tenhamos mais esse conhecimento, essa fé, esse sentimento de que somos espíritos. Não somos só espíritas. Nós somos espíritos. Somos eternos. Não eternos, infinitos. Deixa eu me mudar aqui, porque eterno é Deus. Nós fomos criados, então tivemos um início. Mas somos infinitos. Nós somos imortais. E muitas vezes nós, espíritas, esquecemos disso. Agimos como se fôssemos corpos. É como se estivéssemos com muito cuidado com o sapato e esquecendo o pé. Eu tiro o sapato, preservo o sapato, quebro o dedo, mas eu preservei meu sapato. Nós estamos muito mais preocupados, muitas vezes, com o corpo do que com a alma. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, especialmente nós espíritas. E aí me permita, mais uma vez, convocar os evangelizadores, as evangelizadoras, para estarem atentas a essas situações. O enfrentamento de conflitos, desastres, violências, abusos ou perdas e isolamentos estão fortemente associados ao comportamento suicida. Um abuso de qualquer ordem, um abuso psicológico, um abuso físico, um abuso sexual, às vezes causa uma grande dor, uma dor tão grande, e pode causar uma vergonha tão grande que o abusado tenha a vontade, tenha o desejo de se matar. De novo, a atenção nossa de pais, educadores, evangelizadores, avós, tios, padrinhos, responsáveis. Precisamos estar bem atentos quanto a isso. As taxas de suicídios são bem elevadas em grupos vulneráveis, que sofrem discriminação, como refugiados e migrantes, indígenas, lésbicas, gays, aquelas pessoas que são discriminadas de alguma maneira. A taxa de suicídio entre elas é maior. Imagine um refugiado que sai, sei lá, da África, da Ásia, pega aquele barquinho totalmente inseguro e quando ele está chegando nas costas da Europa, vem uma guarda costeira e diz: você não pode chegar, você não pode entrar aqui, você não é bem-vindo. Qual é a ideia dessa pessoa? Voltar para o país? Voltar para a dor? Voltar para a fome? Isso é um dos casos, ou uma das causas, uma das causas de suicídio. Os que sofrem preconceitos também, especialmente as pessoas que têm uma personalidade mais frágil, então sofrem esse risco. Então, nós, espíritas, precisamos trabalhar, precisamos lutar contra qualquer tipo de preconceito. E aí uma coisa que é importante. De longe, o fator de risco mais relevante para o suicídio é a tentativa anterior. Quem já tentou uma vez tem uma grande possibilidade, muito maior do que os outros, de tentar uma segunda. E quem tentou uma vez, obviamente não foi exitoso, na segunda ele vai se preparar de maneira mais própria, de maneira mais apropriada para ter êxito na sua tentativa. Então, quem tem suicídio ou quem tem pessoas com tentativa de suicídio na família,
Pensem mais um pouco, observem mais atentamente, amem mais intensamente, façam o culto do lar, façam o estudo do Evangelho, procurem viver esse Evangelho de Jesus, porque esse Evangelho é o grande antídoto. O Evangelho é o antídoto para as doenças, ou qualquer doença, mas especialmente para o suicídio, ele é o antídoto. Quem leu os livros da Dona Ivone sabe disso. Não só o Memória de um Suicida, mas quem leu Devassando o Invisível, Recordações da Mediunidade e outros mais dela, lembra o trabalho que ela tinha em estudar o Evangelho para ensinar o Evangelho. Ela estudava também, mas ensinava para desencarnados. Ela fazia um culto no lar em casa, com uma quantidade enorme de desencarnados. É claro que a Dona Ivone, em função do mérito, tinha lá a companhia, por exemplo, do Dr. Bezerra e de muitos outros amigos espirituais. Mas nós também podemos ter, talvez não do Dr. Bezerra, não tenho, pelo menos eu, não tenho esse crédito, não tenho esse mérito. Mas podemos ter ajuda dos amigos espirituais, sim, se quisermos estabelecer um dia e hora para estudar o Evangelho na nossa casa. E aí vira um ponto de luz, onde trazemos os amigos espirituais, onde os amigos espirituais maiores trazem esses amigos para estudarem conosco o Evangelho. O Evangelho, como disse, é o grande antídoto para a tentativa de suicídio. E aí precisamos lembrar aqui também de alguns estigmas e alguns tabus. O estigma, particularmente em torno dos transtornos mentais e suicídio, faz com que muitas pessoas que estão pensando em tirar suas próprias vidas ou que já tentaram suicídio não procurem ajuda e, por isso, não recebam o auxílio que necessitam. É de novo esse bendito preconceito. Fulano é um fraco. Fulano é um covarde, porque tentou se matar. Não, não é covarde, não é fraco. Ele é sofredor, ele é doente, ele está doente. Lembra lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, intitulado Cristo Consolador? Se não estou em engano, a mensagem número 8, quando o Espírito de Verdade diz lá: sou o médico das almas e vim para os doentes. Estes são os meus filhos prediletos. Claro que eu estou usando aqui as minhas palavras, porque eu não tenho o texto íntegro de cabeça. Mas a ideia é essa. Jesus veio para os doentes. Então, esses irmãos que estão com essas dificuldades precisam ser acolhidos, precisam ser amparados e não discriminados. Precisam ser acolhidos com calor, com carinho, com respeito e não discriminados. Então, esses tabus, esses estigmas contra as doenças mentais, como eu disse aí, da pessoa não ficar na porta do consultório, porque alguém podia achar que ele era maluco porque estava na porta de um psicólogo, na porta da sala de um psicólogo. Nós precisamos mudar isso. Felizmente, essa pessoa mudou, hoje inclusive está se formando em psicologia. Então, resolveu mudar, estudar e tratar do assunto. Então, nós precisamos ter esse cuidado e precisamos acabar com esse conceito. A prevenção não tem sido tratada de forma adequada devido à falta de consciência do suicídio como um grave problema de saúde pública. Suicídio é um grave problema de saúde pública. Nós estamos muito preocupados hoje. E justo, não estou dizendo que está errado, nós estamos muito preocupados com a pandemia do coronavírus. Perfeito, ótima preocupação, precisamos trabalhar assim, precisamos nos prevenir. Mas pensamos no suicídio até em função do coronavírus?
Muitos amigos hoje, muitos irmãos nossos hoje, com medo do coronavírus, estão cometendo suicídio. Isso, é claro, não é divulgado, né? Há uma recomendação, uma norma de não se divulgar isso, até para não se propagar isso, mas isso está acontecendo hoje. Em função disso. E nós não estamos olhando para um vírus. E não estamos olhando para causas muito maiores. Então, é outra coisa que é interessante. Então, de onde nasce o desgosto da vida? Pergunta Kardec, né? De onde nasce o desgosto da vida? Que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos. Por que essa vontade de morrer? Por que essa vontade de se matar? E os Espíritos respondem a Kardec lá na questão 943 do Livro dos Espíritos. Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil, de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes, suporta os problemas com tanto mais paciência e resignação, quanto obra para o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, dizem os Espíritos aqui, efeito da ociosidade, da falta de fé, da saciedade, onde eu tenho tudo. Nos países ricos, os países, né, nórdicos especialmente, há um grande número de suicídios. Por quê? Falta dinheiro? Não. Fome? Não. Não falta nada. Exatamente por isso. Não falta nada. Então ele não tem mais nada que lutar, ele não tem mais nada por que buscar, ele não tem mais que esperar nada. E isso acontece. Acaba acontecendo essas situações. Por isso, queridos amigos, né, o tema é muito instigante, o tema é muito profundo. Nós ficaríamos aqui o dia inteiro falando sobre isso. Não temos, né, tempo para fazer isso, nem vocês têm tempo para ficar o dia inteiro ouvindo, mas vale a pena debruçar um pouco sobre isso. E para fechar a nossa conversa, vamos lembrar aqui do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que tem um telefone gratuito, portanto pode ligar a qualquer hora, de telefone fixo, orelhão, nem sei se existe mais orelhão, né? Mas de celular, telefone fixo, orelhão, de qualquer lugar. Você pode ligar 188. Se estiver com algum problema, ligue, disque 188. Também disco já não usa mais esse termo, né? Já não tem mais disco, né? Mas ligue 188. E lá tem sempre uma equipe de profissionais habilitados para te ouvir. E ninguém vai te julgar, ninguém vai te criticar. Ninguém vai dizer que você está errado, que você está certo, que você é feio, que você é bonito. Ligue 188 e salve a sua vida. Você que está com vontade de se matar. E você que é familiar, que é amigo, que é instrutor, que é professor, que é evangelizador, que é educador, preste atenção nos seus educandos. Preste atenção nos seus alunos. Observe comportamentos, famílias, observe comportamentos, mudanças de comportamentos repentinos, mudança de comportamentos, de sentimentos, recolhimento, de se esconder, de não se apresentar. Isso pode ser uso de drogas, pode ser depressão e tanto um quanto o outro pode levar ao suicídio. Então esse, queridos amigos, é a ideia, pelo menos é um papo inicial, era só um estimulante para que vocês repensem o assunto, para que vocês leiam a Dona Ivone Pereira, quem não leu ainda, o Memória de um Suicida, e mais toda a obra da Ivone, porque vale a pena, tudo que a Ivone escreveu é muito bom, vale a pena ser lido, e trabalhem no sentido de salvar vidas. Só relembrando, com 20 minutos do seu tempo, você pode salvar uma vida. Então, salvemos vidas em nome de Jesus. Ok? Obrigado mais uma vez aí pela
presença, pela paciência, pelo convite ao trabalho na casa da Dona Ivone e vamos fazer a nossa prece para fechar aqui o nosso trabalho, como fazemos em todas as reuniões espíritas. Estamos numa reunião virtual, mas estamos sim numa reunião espírita. Então, oremos para agradecer. Senhor amigo Jesus, obrigado mais uma vez por estar conosco. E o Senhor nos disse que onde 2 ou mais pessoas em teu nome se reunissem, o Senhor estaria entre elas. Por isso, Senhor, não temos dúvida da tua presença entre nós. E por isso, amigo Senhor, nós te pedimos por todos aqueles que neste momento têm a ideia do suicídio. Como nos lembramos, Senhor Jesus, da sua preocupação com Judas ao sair da vida pela porta falsa do suicídio, onde o Senhor vai procurá-lo e ajudá-lo no seu restabelecimento. Por isso, Senhor, nós te pedimos mais uma vez por todos os nossos irmãos com essas ideias e por todos os familiares e por todos os profissionais da saúde, os educandos, os educadores, que possam estar atentos, Senhor, aos seus alunos, aos seus educandos, para ajudá-los neste momento de dor e dificuldade. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de trabalho em uma das tuas casas, mas acima de tudo, Senhor, na tua causa. Fica conosco, amigo Jesus, agora e sempre. Graças a Deus.